7h32. Bom, já estamos ao vivo aqui conectados via Google Meet com Carlos Nobre, climatologista, cientista pesquisador da USP, para bater um papo com a gente sobre a Amazônia, sobre o Fundo Amazônia, sobre Centro de Inovação também, toda aquela região tão importante para o nosso país e para o mundo. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Máxima FM. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Bom, só para as pessoas saberem, Xandô, a gente nas nossas pesquisas aqui acompanha muito também os trabalhos e todas as notícias que saem sobre o pesquisador Carlos Nobre. O Carlos Nobre é o primeiro brasileiro, indicado para a Royal Society, desde Dom Pedro II, Exatamente. É um título, assim, uma indicação. Assumiu no ano passado, A gente fica muito orgulhoso, de ter um brasileiro também indicado para esse importante órgão. E aí se diz muito do trabalho que ele sempre desenvolveu em prol do nosso país, em prol do meio ambiente. O Carlos também recentemente foi indicado para o Conselho do BNDES, mas o papo hoje é sobre o meio ambiente e a Amazônia. E eu queria já colocar aqui para nossa roda de conversa, sobre essa questão ambiental e climática. O Carlos, saiu uma notícia dizendo, que o senhor pretende aí construir e desenvolver estudos para um centro de tecnologia e inovação plena na Amazônia. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente o que significa isso. Sem dúvida. Eu acho que já há algum tempo nós temos falado que o grande potencial econômico da Amazônia é manter a floresta de pé. Por exemplo, vamos pegar alguns produtos da floresta, o açaí, o cacau, a castanha, e dezenas de outros produtos, tem um potencial econômico muito grande, beneficia muito as populações amazônicas. A floresta, ela é destruída, vamos dizer assim, cortada e substituída por uma espécie só. É grama para pastagem, ou é soja. E já vários estudos mostram que o potencial econômico da floresta em pé é muito maior. As populações todas que produzem, por exemplo, açaí, elas têm uma renda 3 a 5 vezes maior do que os pecuaristas, pequenos proprietários que têm fazendas pecuárias. Então, nós começamos a pensar qual é a base, qual a base científica que nós precisamos para desenvolver essa nova bioeconomia. E agora isso se fala muito em todos os países amazônicos. E eu pensei, alguns anos atrás, que a Amazônia não tem, nenhum país amazônico tem um instituto de tecnologia do padrão que é necessário para isso. Deixa eu fazer um pequeno exemplo, já que estamos aqui no Vale do Paraíba. Eu estudei engenharia no ITA, e lá atrás, 1970, 74, exatamente quando a Embraer foi criada. Eu me lembro muito bem, a Embraer foi criada por ex-alunos do ITA, e da minha turma do ITA, 116 formados, 13 foram para a Embraer, e um deles até se tornou vice-presidente. Então, não há nenhuma dúvida, acho que ninguém vai discutir o fato que o Brasil é o terceiro maior produtor de aviões do mundo. A Embraer é a terceira maior companhia de aviões do mundo, e ela não existiria se não fosse o ITA. Então, a ideia que surgiu, que nós estamos desenvolvendo, é que a Amazônia precisa de uma espécie de um ITA para desenvolver essa nova economia. Então, nós estamos desenhando, mas já fizemos um primeiro estudo de criar esse Instituto de Tecnologia da Amazônia, a gente chama AMIT. E nós apresentamos, em meados do ano passado, esse primeiro estudo, ainda o primeiro estudo, que mostra o que seria as ideias gerais desse Instituto de Tecnologia da Amazônia. Em primeiro lugar, ele seria pan-amazônico. Nós já entramos em contato com vários países amazônicos, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, todos mostraram um grande interesse, e ele também seria uma parceria público-privada, Não precisamos nem dizer a importância de ter parcerias público-privadas. Por exemplo, todo o nosso Vale do Paraíba é uma das regiões mais industrializadas do Brasil,
E isso tem tudo a ver com a parceria de instituições públicas, o ITA, a Unesp, a USP e várias universidades privadas também que temos aqui no Vale do Paraíba. Os parques tecnológicos, um dos mais importantes parques tecnológicos do Brasil, esse de São José dos Campos. Então, essa é a ideia, a parceria público-privada centralizada nesse Instituto de Tecnologia da Amazônia. E o Instituto, nesse desenho inicial, nós estamos definindo 5 grandes áreas de pesquisa e também de educação. Educação é graduação e pós-graduação. Elas seriam quais? Seriam floresta e sociobiodiversidade, o grande potencial que os produtos da floresta têm, também o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. O segundo seria paisagens alteradas, como também transformar. A Amazônia já tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados, outro 1 milhão de quilômetros quadrados degradados, isso todos os países amazônicos, principalmente o Brasil. Nós temos que restaurar muito dessas áreas, principalmente com sistemas agroflorestais. O terceiro seria água, né? A Amazônia é o lugar que tem o maior sistema fluvial do mundo. Também estudar e ver o potencial dos ecossistemas aquáticos. E o quarto seria uma infraestrutura sustentável, como desenvolver uma infraestrutura sustentável para apoiar essa nova bioeconomia da Amazônia. E o quinto seria a Amazônia urbana, porque em toda a Amazônia 65% da população é urbana, na Amazônia brasileira 75%. Então nós temos que também buscar soluções. Agora nós estamos numa fase de fazer um estudo pleno, um estudo avançado e um plano de implementação, e nós já começamos a tentar mostrar esse plano para vários governos, o governo do Brasil, o governo da Colômbia. Já tivemos oportunidade de mostrar essas ideias. Então essa é a ideia, criar, vamos dizer assim, um ITA para a Amazônia, para que ele signifique para a Amazônia, por exemplo, o que o ITA significou para a melhoria da qualidade de vida de todos nós aqui no Vale do Paraíba. Seu Carlos, muito bom dia. Felipe, prazer falar com o senhor. O senhor ressaltando a importância da criação deste instituto, e tomara que isso possa de fato ir à frente para a gente ter esse foco e essa atenção, e essa questão da parceria público-privada, sem dúvida nenhuma, se torna talvez o ponto-chave para que isso possa acontecer. Mas a Amazônia tem sofrido e é o que nós estamos vendo já há algum tempo, e o noticiário vem trazendo isso mais fortemente nos últimos tempos. Gostaria que o senhor falasse. A grande parte da população ouve sobre desmatamento, sobre o uso, a exploração realmente da Amazônia. Mas existe um termo técnico que talvez a população não tenha muito acesso, e é interessante que o senhor possa falar, que é um ponto de não retorno. Qual é a situação hoje da Amazônia em relação a isso, e por que devemos nos preocupar? Existe alguma estimativa, e o que podemos fazer? Sim, Felipe, é interessante, a sua pergunta é muito importante, até no sentido, se alguém me perguntar, puxa, você era um cientista da área climática, né? Eu fui a pessoa que implementou aí, não longe de Guaratinguetá, em Cachoeira Paulista, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Fui 12 anos o coordenador geral desse centro e sempre fui um pesquisador da área de clima, mudanças climáticas, Amazônia. E por que eu agora estou tratando disso? Porque, de fato, 33 anos atrás, eu fui o primeiro pesquisador que lançou a hipótese do ponto de não retorno, né? Em inglês a gente fala tipping point. Isso era lá atrás, em 1990, nós publicamos artigos, 90, 91, dizendo, olha, se desmatar muito a Amazônia, ela passa desse ponto de não retorno, a floresta não volta mais, é irreversível esse ponto de não retorno. Mas aquilo era uma teoria lá atrás. Naquela época, 7% da Amazônia estava desmatada. Então, eu e meus alunos, nós fizemos muita pesquisa nessa área, até que em 2017, 2018, eu falei, puxa vida, eu estou anunciando esse risco há tantas décadas, mas agora deixa eu ver se eu começo a mudar um pouco para a busca de soluções. É como se eu voltasse um pouco a minha carreira original lá de engenheiro do ITA.
buscar soluções. O ponto de não retorno, infelizmente, lá atrás, 33 anos atrás, nós fizemos uma hipótese do que poderia acontecer. Agora ele está na nossa vista, ele está para realmente o sul da Amazônia inteiro, do Oceano Atlântico, sul do Pará, norte de Mato Grosso, sul do estado do Amazonas, Acre, Rondônia e a Amazônia boliviana, toda essa região está muito próxima desse ponto de não retorno. A mortalidade das árvores amazônicas está aumentando muito. A estação seca já ficou 4 a 5 semanas mais longa em 40 anos. Se ela passar de 5 a 6 meses, aí é a estação seca da savana tropical, ali o bioma do Cerrado, ali não tem maneira de manter a floresta. Em partes do sul da Amazônia, sul do Pará, norte de Mato Grosso, a floresta já virou uma fonte de carbono, ela parou de retirar carbono da atmosfera, está perdendo por causa da mortalidade. Então, tudo isso mostra que toda essa região está na véspera, na beira mesmo desse precipício de se tornar um ecossistema de dossel aberto, com poucas árvores, totalmente degradado. E se isso acontecer, entre 30 e 50 anos, essa perda da floresta, que armazena uma quantidade enorme de carbono, todo esse carbono vira gás carbônico e vai para a atmosfera e torna impossível atingir os objetivos do Acordo de Paris de não deixar a temperatura do planeta passar de 1,5 graus. Por exemplo, nesse caso, a perda da Amazônia jogaria mais de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, esse é um risco que é muito iminente e é por isso que a comunidade científica está muito preocupada e chamando muita atenção da necessidade de zerar o desmatamento, a degradação, também zerar o uso do fogo na Amazônia e passar a fazer um grande projeto de restauração florestal. Durante a COP27 lá no Egito, nós lançamos a ideia de fazer um grande projeto que nós chamamos Arcos da Restauração Florestal, para restaurar uma grande área desmatada e degradada na Amazônia e sim, a médio e longo prazo, construir essa nova bioeconomia com o enorme potencial que a biodiversidade da Amazônia tem. Carlos Nobre, bom dia. Xandu, tudo bem? Bom dia. Muita gente fala, Carlos, que diz a Amazônia é grande demais, né? Esse pedaço está sendo devastado, é pequeno no tamanho dela. O que o senhor desse um exemplo na história da humanidade? Fala-se que o deserto do Saara, por exemplo, já foi uma floresta no passado. A Amazônia, é errado dizer que ela poderia virar uma desertificação se a gente continuar nesse grau de devastação, o Carlos Nobre? Olha, é exatamente esse o ponto de não retorno, né? Se nós passarmos desse ponto, nós estamos realmente na iminência. Alguns cientistas acham até que o sul da Amazônia já passou desse ponto de não retorno. Eu ainda acho que dá para salvar a Amazônia. Nós vamos podemos perder até 70% da floresta amazônica, que vai se tornar não um deserto, mas um ecossistema degradado, com poucas árvores, e vai perder, como eu falei, mais de 200 bilhões de toneladas de carbono e nós vamos realmente ter um enorme risco. Então, esse risco às mudanças climáticas, também temos um enorme risco. Ainda é um mistério que a ciência não conseguiu explicar por que nunca uma pandemia surgiu da Amazônia. A Amazônia é um dos lugares, um dos biomas com a maior quantidade de micro-organismos, né, bactérias, vírus, tem milhares de espécies de coronavírus, de andavírus, de arenavírus, e eles já geraram esses vírus, já se tornaram zoonoses, quer dizer, eles já conseguiram um caminho chegando no corpo humano, mas nunca explodiu uma pandemia. Mas isso é um mistério, porque todos os elementos para gerar pandemias nós estamos colocando na Amazônia, que é degradar, desmatar, colocar animais que chegam perto de áreas urbanas. Por exemplo, tem um morcego que carrega um hantavírus, que é muito perigoso para gerar uma doença muito grave. Esse morcego já está chegando perto das cidades ali em todo o sul da Amazônia. Então, todo esse risco existe. Então, é muito importante preservar. Quando a gente fala que biomas como
deserto do Saara já foram outros biomas, mas aquilo não tem nada a ver com a ação humana. São mudanças climáticas naturais no planeta Terra que acontecem na escala de milhões de anos, que tem tudo a ver com a trajetória da Terra ao redor do Sol. Tem essa trajetória que ela às vezes recebe mais Sol, às vezes recebe menos Sol, e essa muda o clima do planeta como um todo, mas numa escala de centenas de milhares a milhões de anos. Essa transformação que nós estamos causando na Amazônia é uma coisa sem precedentes, porque você pode perder quase toda a floresta numa escala de décadas. Professora Carol, novamente, eu queria também que o senhor pudesse tocar num ponto, né, que a gente está vivendo e nós estamos assistindo também da Amazônia, a questão dos povos Yanomamis. Aí entra toda a discussão de ONGs, né, o papel das ONGs nessa nossa região, falando mais do Brasil. A gente sabe que a Amazônia, né, tem outros países, mas falando do nosso país, do nosso território, o papel das ONGs, dos governos. Entra governo e sai governo, a gente só vê a Amazônia se degradando, e a gente sabe, é uma extensão territorial gigantesca, sabemos dos desafios de conter ali toda a ilegalidade do garimpo, a questão das fronteiras também, o tráfico de madeira, né, a questão irregular do desmatamento na venda dessas madeiras, a pesca irregular também. Então, são vários fatores que acontecem ali que prejudicam não só os povos indígenas, mas como a floresta, o meio ambiente em si. E eu queria que o senhor pudesse, também tem a questão internacional, né? Temos o Fundo Amazônia, temos interesse dos países na Amazônia, em recuperar a Amazônia, em preservar a Amazônia. Eu queria que o senhor pudesse dar a sua visão sobre esse conjunto que a gente assiste e que a gente não vê progresso em relação a tudo isso. Sem dúvida, toda a Amazônia, não só a brasileira, ela corre um enorme risco, no sentido de que tem havido por muito tempo, principalmente nos últimos anos, uma explosão do crime organizado. Organizações criminosas vêm atuando na Amazônia há muito tempo, mas elas se uniram, né? É um crime organizado internacional, muito associado com a grilagem de terra. Quer dizer, surge um mercado ilegal de terra. Os grileiros, eles vão, desmatam uma área pública, terras devolutas, terras que são da União, unidades de conservação, até mesmo às vezes territórios indígenas. Eles vão, desmatam, plantam gramínea, põe o gado, vende essa fazenda de gado no mercado ilegal, porque aquilo é a terra pública. Então, esse mercado explodiu nos últimos anos. Além da grilagem de terra, também as propriedades agrícolas, as fazendas, elas também desmatam muito ilegalmente. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram realmente a grande maioria dos desmatamentos na Amazônia, eles são ilegais. Vários estudos mostram mais que 95% dos desmatamentos na Amazônia brasileira são ilegais. Isso é verdade praticamente em toda a Amazônia. Como você falou, tem outros crimes. O garimpo explodiu, o garimpo ilegal explodiu. O garimpo, principalmente o garimpo de ouro, ele leva o mercúrio. Eles usam o mercúrio de forma muito irregular. O mercúrio corre para as águas, ele tem reações químicas, ele vira metilmercúrio, que é absorvido na cadeia de alimentos, chega no peixe, o peixe é consumido pelos humanos. A cidade de Santarém, por exemplo, mostrou lá que um grande percentual da população de Santarém tem contaminação de mercúrio muito perigosa. O mercúrio também do garimpo ilegal nos territórios indígenas, como Munduruku, no Pará, Yanomami, em Amazonas, Roraima, tem levado a uma grande contaminação das populações indígenas do mercúrio. E também a pesca ilegal, que levou à morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips lá no oeste da Amazônia. E isso tudo, infelizmente, também está associado com o tráfico de drogas. São o crime organizado que controla o tráfico de drogas, principalmente da cocaína. Então, isso é uma batalha que não é trivial.
Quer dizer, lutar contra o crime é uma responsabilidade dos governos. Então, os governos amazônicos têm que ter uma enorme eficácia em combater o crime organizado. Por exemplo, descobriram que uma mineração ilegal lá na terra Yanomami foi financiada pelo PCC, né? O PCC que surgiu não muito longe de onde nós vivemos aqui, né? Tremembé, na prisão de Tremembé. Então, é isso. Quer dizer, o crime organizado praticamente quer tomar conta do potencial de obter recurso ilegal a partir de todas as ilegalidades e todo o crime na Amazônia. Então, essa é uma batalha que todos os países amazônicos têm que combater, e seria muito importante realmente uma ação muito coordenada entre todos os países amazônicos, onde o crime é maior é a Amazônia brasileira. E nós temos, esse é um enorme desafio, nós temos que prestar muita atenção se os governos dos países amazônicos, aqui no Brasil, o governo federal, o IBAMA, a Polícia Federal, as polícias estaduais, eventualmente até com apoio no campo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vão atacar. É uma guerra contra o crime organizado. O professor, nessa análise que o senhor fez, aproveitando essa análise, qual é o papel que teve o governo Bolsonaro com relação à Amazônia, que o senhor acha que o governo já acabou? Qual é a análise que o senhor faz do que fez o governo Bolsonaro com relação à Amazônia e a expectativa do senhor do que pode fazer o governo Lula com relação à Amazônia? Boa pergunta. Olha, de fato, o governo anterior do Bolsonaro, ele regrediu a visão da Amazônia para 50 anos atrás, quando, a época do governo militar, eles resolveram levar milhões de brasileiros para a Amazônia, com um certo temor que nunca se materializou, que os Estados Unidos iriam invadir, o Brasil ia perder a soberania territorial sobre a Amazônia. Isso nunca, de fato, ocorreu. E ele aproveitou essa ideia lá atrás, década de 70, e abriu estradas, levou milhões de brasileiros para uma economia em que a árvore amazônica era vista como obstáculo. A árvore tinha que ser derrubada, queimada, para da queima da árvore surgiam os fertilizantes ali para a pecuária, um solo muito pobre. Então esse foi um modelo lá atrás que depois a Constituição de 88 regulamentou, protegeu também as populações indígenas, e aí depois houve momentos de alto desmatamento, mas depois diminuiu, e o governo Bolsonaro e o discurso político do presidente Bolsonaro, desde os 28 anos que ele foi deputado federal, ele sempre foi esse discurso: a Amazônia tem que ser desmatada, a floresta não tem nenhum valor, e aí esse discurso, infelizmente, foi interpretado pelo crime como um sinal verde. O crime explodiu, o governo dele fragilizou demais vamos dizer assim, a legislação, buscou acabar com a legislação, tentou mudar no Congresso, permitindo mineração em terras indígenas, felizmente não conseguiu. Então, na verdade, foi um sinal verde. Em fevereiro de 2019, no segundo mês do seu governo, ele proibiu que os fiscais do IBAMA destruíssem equipamentos apreendidos fazendo qualquer coisa ilegal, mineração ilegal, desmatamento ilegal, tudo, ele proibiu. Então, aquilo foi um sinal verde. O crime organizado se sentiu totalmente privilegiado com esse governo. Não vamos nos esquecer que em 2021 o presidente fez uma coisa que eu acho que em qualquer país civilizado ele teria sido preso, que ele foi, um pouco antes daquela reunião do G20 lá em Roma, ele foi visitar a terra indígena Raposa Terra do Sol, no norte de Roraima, e ele visitou uma comunidade fazendo garimpo ilegal. Todos estavam sem máscara naquele pico da pandemia, em cima de uma pontezinha ali, de um riozinho, de um igarapé, como se chama lá, e ele fez um live dizendo do garimpo, que tinha que ser garimpo em terra indígena, não sei o quê, que era uma coisa inacreditável um presidente ter feito uma ilegalidade daquela natureza. Aquilo, então, foi tudo o que ele fez no governo dele, foi um sinal verde para o crime organizado. O crime organizado explodiu nos últimos 4 anos. É lógico que o governo atual, o governo Lula, tem um desafio muito maior do que
lá atrás, porque de 2004 a 2012, no governo Lula e no começo do governo Dilma, houve uma redução de 83% do desmatamento da Amazônia. Mas agora o desafio é muito maior. O crime organizado é muito mais forte e se espalha por toda a Amazônia e é isso aí, é um enorme desafio que nós temos que ver como que o governo Lula vai combater. Tá certo, a gente poderia ficar aqui até 9 horas da manhã discutindo e absorvendo todas as informações importantes. Peraí, Carol, só rapidinho, professor, faltou só responder uma questão da Carol. E a questão internacional, só acha que os países têm sim que ajudar o Brasil a preservar a Amazônia? Ou o Brasil não deve aceitar, é ingerência, vamos perder a soberania? E de repente o que eles derem de dinheiro, o que eles vão querer em troca, né, e a questão das ONGs também, né? Como é que o senhor vê? Só para a gente encerrar. Sem dúvida, as ONGs têm prestado um papel muito importante por muito tempo. Muitas ONGs protegem populações indígenas, comunidades locais, ribeirinhos, quilombolas, chamam atenção para o risco e ONGs têm que continuar fazendo seu trabalho, mas não é só ONGs, né? Quer dizer, a gente viu esse aumento enorme da destruição da Amazônia com esse trabalho muito criterioso das ONGs. Nós precisamos também, além das ONGs, obviamente, principalmente o trabalho dos governos de reduzir a ilegalidade imediatamente e aí sim a parceria com o setor privado, a criação do nosso Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós precisamos de muito apoio, grande apoio dos países ricos, né? Eu, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na semana retrasada, eu chamei muita atenção, me perguntaram, e o Fundo Amazônia? Eu falei, não só o Fundo Amazônia foi retomado agora, que ele parou lá em 2019, ficou 4 anos parado, mas os países ricos têm que fazer uma doação. Eu falei, olha, nós temos que chegar pelo menos a 10 bilhões de dólares no Fundo Amazônia. E então é muito importante que os países ricos apoiem os países amazônicos, especialmente o Brasil, no desenvolvimento dessa nova bioeconomia. Os jornais ontem mostraram aquele anúncio da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, o primeiro-ministro da Alemanha está hoje no Brasil, e ela falou, imediatamente nos 100 primeiros dias do governo Lula, o governo alemão ofereceu 200 milhões de euros. Então é isso, os países ricos têm que ajudar muito a nós salvarmos a Amazônia. É muito importante esse Fundo Amazônia, como eu falei, tem que chegar logo a 10 bilhões de dólares e isso ajudar muito a proteger a Amazônia, combater a ilegalidade, mas principalmente criar essa nova economia aí de floresta em pé. Tá certo. Obrigada, professor, pesquisador da USP, climatologista, professor Carlos Nobre. Uma honra poder falar com o senhor aqui e absorver todas as informações, não só a gente aqui da Rádio Máxima, mas a oportunidade de falar, né, de passar tudo isso aos nossos ouvintes também. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Olha